pessoal, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor continue fortalecendo você e a tua casa. Ontem, dia 30, eu ministrei em nossa comunidade a palavra chamados à perfeição de Deus. Nós temos um chamado em Deus, nós temos uma missão em Deus em viver a perfeição de Deus. Todas as vezes que aparece a palavra perfeição, está relacionada com o propósito que Deus tem para cada um. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 13, Moisés ele vai dizer para o povo: sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. O povo ali está prestes a entrar dentro da terra prometida, a viver o propósito que Deus tem para eles. Porém, eles são comissionados a viver a perfeição de Deus. Olha o que Moisés diz: sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. E é sobre isso que nós precisamos entender. O mesmo chamado que o povo hebreu teve também, hoje nós podemos andar. Assim como Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, portanto sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Veja que também nós fomos comissionados a ser perfeito como o Pai é perfeito. Ser perfeito como Deus é perfeito não quer dizer que nós não vamos ter falhas humanas, mas é viver de acordo com o propósito dele, buscando a maturidade, buscando um crescimento e buscando o nosso desenvolvimento. É isso que o Senhor também disse para Abraão lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, dizendo: olha, Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Existe um lugar onde nós podemos buscar a perfeição, que é na presença do Senhor, que é nesse lugar de comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com o Espírito Santo nos leva a esse lugar da perfeição. Lembre-se do que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo ele entende que ele tem que avançar a fim de conquistar a perfeição a qual o Senhor determinou para ele, a qual o Senhor obteu para ele. Assim também a palavra de Deus diz que a luz do justo, lá em Provérbios diz, Provérbios capítulo 4, versículo 18, que a luz do justo é como a luz da aurora, e vai brilhando, até se tornar um dia perfeito. E é isso, nós podemos viver a perfeição de Deus que está relacionada com o propósito. Ser perfeito é viver o propósito de Deus. Então Deus está nos comissionando, Deus está nos chamando. O nosso propósito define a nossa missão e também os nossos valores. Quais são os nossos valores? É andar segundo o que Deus um dia determinou para nós. E eu quero aqui com você declarar 10 confissões poderosas a respeito de você viver o chamado da perfeição, andar no caminho da perfeição. Vamos lá. Primeiro, eu não busco a perfeição do mundo, mas sim a plenitude em Deus. Repita isso comigo de novo. Eu não busco a perfeição do mundo, mas sim a plenitude em Deus. Segundo, a minha perfeição está em viver o propósito que Deus tem para mim. Vamos repetir isso de novo? Minha perfeição está em viver o propósito que Deus tem para mim. Terceiro, eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração, sabendo que dele vem a minha recompensa. Vamos repetir de novo. Eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração, sabendo que dele vem a minha recompensa. Quarto, a cada dia minha luz brilha mais e mais, até que ser dia perfeito. Vamos repetir de novo. A cada dia a minha luz brilha mais e mais, até que ser dia perfeito. Quinto, caminho na presença de Deus e Ele me aperfeiçoa em seu propósito. Vamos repetir isso novamente? Caminho na presença de Deus e Ele me aperfeiçoa em seu propósito. Sexto, eu avanço para aquilo que é perfeito, deixando para trás o que é passageiro. Vamos repetir isso de novo? Eu avanço para aquilo que é perfeito, deixando para trás o que é passageiro. Sétimo, toda a Escritura me inspira e me habilita para ser perfeito diante de Deus. Vamos repetir isso de novo? Toda a Escritura me inspira, instrui e me habilita para ser perfeito diante de Deus. Oitavo,
Os dons e ministérios do Senhor me edificam e me levam à maturidade espiritual. Vamos repetir de novo o oitavo. Os dons, os ministérios do Senhor me edificam e me levam à maturidade espiritual. Nono, eu persevero em Cristo, sabendo que isso me torna perfeito e íntegro. Vamos repetir de novo. Eu persevero em Cristo, sabendo que isso me torna perfeito e íntegro. Décimo, acima de tudo, o amor de Deus me aperfeiçoa e me faz viver segundo a sua vontade. Vamos repetir de novo. Acima de tudo, o amor de Deus me aperfeiçoa, me faz viver segundo a sua vontade. Amém? Como nós podemos viver a perfeição de Deus? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17, a fim de que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se expõe à palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, porque ela vai te levar a esse nível de perfeição. Os 5 ministérios também nos habilitam a viver o propósito que Deus tem da perfeição. O apóstolo, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres nos leva a esse nível de maturidade, ao nível da perfeição. E é isso que Deus tem para nós. Olha, a palavra de Deus também diz que quando nós guardamos a nossa língua, a nossa palavra, também nós podemos andar em perfeição. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o teu corpo. Se você refreia a sua língua, você anda em perfeição. Olha, outra coisa também. As batalhas que nós enfrentamos, as situações que nós lidamos dia a dia, nos leva também ao nível da perfeição. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Nós temos um chamado em Deus para sermos perfeitos. A perfeição, ser perfeito, é viver os propósitos de Deus. Amém? Está aí as 10 confissões para você viver a esse chamado da perfeição. Caminhe nisso que o Senhor tem para você, naquilo que o Senhor tem para a tua casa. Viva a perfeição de Deus. Que Deus te abençoe. Eu oro para que essa palavra possa alcançar a tua vida e também mais pessoas. Compartilhe com alguém, abençoe alguém com essa palavra. Deus abençoe sua vida.